Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andréa Costa e hoje eu vou falar sobre juros, sobre oportunidades de investimento, sobre investimentos, sobre o que está acontecendo nesse nosso cenário. E o convidado de hoje é o Gui Cadanhoto. Ele que é estrategista e analista-chefe na Finclass. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Eu falei que eu gosto muito do seu trabalho nos Economistas, já te acompanhava até antes mesmo desse seu trabalho. Gostaria então que você se apresentasse um pouquinho para quem ainda não lhe conhece, e aí sim vamos adentrar esse mercado que não para, né? É isso, boa. Obrigado aí pelo convite, André. É uma honra estar falando com você aqui, falando, atingindo aí a pessoa física, no final das contas, ajudando o investidor, pessoa física, a investir melhor, né? Acho que faltam conteúdos, no final das contas, voltados para a pessoa física. O que eu vejo muito são podcasts voltados para profissionais e tudo mais, né? Ou com um viés mais de curto prazo. Então é legal quando a gente traz um fórum que ajuda especificamente a pessoa física, que é que ninguém está interessado em mostrar como é bom o meu trabalho, mas é em realmente ajudar, no final das contas, a pessoa. A gente nem combinou, né? Mas estamos de listrado aí. Então, eu sou Guilherme Cadanhoto, sou analista de renda fixa, aqui da Finclass, trabalho com recomendação para pessoa física há 6 anos, antes passei quase 10 anos ali na gestão de fundos de investimento, de renda fixa, multimercado e de crédito privado, então em gestoras como a Sul América Investimentos, Porto Seguro Investimentos. Então, participei de times na mesa de operações que faziam a gestão de 40 bilhões de reais na Sul América, depois 15 bilhões de reais na Porto Seguro. E aí, um determinado momento, eu cansei, não do trabalho em si, mas você ficar olhando uma tela das 8 da manhã às 7, 8 da noite todos os dias, acho que não era muito para mim. Então, fui ajudar a pessoa física e tentar trazer esse impacto que investir bem, com qualidade, trouxe na minha vida financeira, na vida da minha família, para outras pessoas que eu percebi que naquele momento tinha ausência aí de casas fazendo isso, né? E aí estamos aí, até hoje. Maravilha, Gui. Realmente estamos combinando e não era combinado, né? É, E muito bacana, porque você tem esses dois lados, né? O lado da gestão, o lado, ou seja, como é que acontece, né? Nos bastidores, vamos colocar assim, e também agora nesse contato aí através da Finclass, antes da Research, com a pessoa física. Mas nós estamos aí, né, com os juros globais cada vez tendendo a ficar mais altos por tanto tempo. Claro que ninguém imaginaria o que nós estaríamos passando lá em 2020 com a pandemia, que é algo que atingiu aí globalmente. Mas como é que tudo isso que aconteceu nesses últimos 5 anos impactou a alocação dos fundos de investimento no Brasil, Gui? boa. Excelente pergunta, né, André? Acho que a gente precisa lembrar que tem alguns resquícios da pandemia e de outros eventos que aconteceram nesses últimos 5 anos que eles vão perdurando e talvez a gente nem perceba, mas até hoje, né? Primeiro, acho que a gente precisa lembrar que quando veio a pandemia, uma série de fabricação de determinados produtos, cadeias logísticas globais, elas interromperam e para você retomar isso não é algo muito simples, né? Tanto é que a gente foi ter uma inflação um pouco mais elevada em 2021, 2022. Então a gente passou por um processo inflacionário nesse período relevante. Logo depois a gente teve alguns conflitos, né, geopolíticos que trouxeram mais um impacto que ele se mostrou inflacionário para o restante do mundo, principalmente o conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é um dos grandes players de petróleo, gás natural, fornecia muito gás natural para a Europa. Então a gente viu uma pressão inflacionária nesses últimos 5 anos em países desenvolvidos que a gente não estava acostumado, né? Então, inflação nos Estados Unidos, na Europa, chegaram nas máximas dos últimos 30, 40 anos. Então, isso puxou o juro global para cima, né? Então, não foi só nos países desenvolvidos, né? Países desenvolvidos, Estados Unidos, é referência para o juro global. Então, se o juro americano sobe, consequentemente, o Brasil ele deixa de atrair tanto dinheiro, o dólar é pressionado e aí a gente tem que fazer o quê? O nosso juro tem que subir junto, né? Então, o juro de referência para o mundo, que é Estados Unidos, países desenvolvidos, Europa, eles subiram. Brasil e qualquer outro país emergente também teve que ver uma alta no seu juro, né? Então,
Isso aí trouxe um impacto negativo muito relevante nesses últimos anos aí para os ativos de risco aqui no Brasil. Se a gente for perceber, o Ibovespa está parado nos últimos 5, 6 anos, o IFIX, o índice de fundos imobiliários, está parado nos últimos 5, 6 anos. Isso se deve a esse cenário menos propício para ativos de risco, não só no Brasil, como no mundo. O Brasil ele começou a se destacar um pouco mais do lado negativo, né, o que é ruim, aí no ano passado, que a gente começou a surfar um pouco mais negativo do que outros pares, do que o restante do mundo. A gente já começou a ver bolsa americana, bolsa de desenvolvidos e algumas bolsas emergentes tendo um desempenho legal, enquanto o Brasil começava a ficar para trás. E isso aí a gente pode até falar um pouco mais para frente, mas é por questões idiosincráticas aqui do Brasil, né? Nossas questões mesmo. Mas no que a gente pode falar assim, do ponto de vista global, a gente não passou por um período fácil, não, para ativos de risco no mundo como um todo. É que, se a gente for pegar a memória recente, parece que o Brasil, de fato, né, agora nos últimos 12 meses, está mais negativo em termos relativos do que o restante dos emergentes e tal. E qual que é a mudança que isso está trazendo? Pô, até saiu um relatório essa semana da alocação, o último relatório que saiu de alocação de fundos de investimento da Ambima, a gente vê um resgate muito forte de aproximadamente 325 bilhões de reais de fundos multimercados, resgate também de fundos de ações e indo para onde? Fundos de renda fixa. Então, nesse cenário, o investidor, ele sempre escutou aquela máxima investidora, pessoa física, eles começaram a investir muito em 2019, 2018 para cá. O número de pessoas físicas investindo cresceu muito. E o que esse investidor ele sempre escutou? Essa investidora sempre escutou? Diversificar. Compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Né? Ou seja, compre em momentos negativos e venda em momentos positivos. Acontece que desde que essa pessoa começou a investir, ela nunca viu um momento positivo. Então ela começou lá em 2020 investindo em ações, em fundos imobiliários, em ativos de renda fixa, pré-fixada, indexada à inflação de longo prazo. Ela pegou 2020, pandemia na cabeça, pumba, perdeu dinheiro. O que não se assustou, ele falou, opa, ficou ali meio que, será que vai voltar? Tudo bem. Passou 2021, 2022, 2023, 2024 e não ganhou dinheiro. Ele viu ali o CDI apresentando uma valorização muito forte e os seus ativos em bolsa, ativos de fundos imobiliários, o seu dinheiro em fundos multimercados, em fundos de ações, em fundos com algum tipo de risco, apresentando uma performance pífia, às vezes nula e às vezes negativa, em muitos casos negativa, né? Nesses últimos anos. Então, isso trouxe uma mudança. Qual que é a mudança? Que é a mudança que a gente vê nesses ciclos. É dinheiro saindo de fundos que tem risco de mercado, né, de renda variável, e buscando segurança, indo para a renda fixa. A gente pode falar depois no podcast, né, que talvez esse não seja o movimento mais, digamos, o melhor movimento a se fazer, mas a gente pode abordar isso em outros momentos. Mas o que trouxe de impacto no mercado de fundos, fluxo para dinheiro é esse, né? A gente está num período muito longo já e negativo para esses ativos de risco. E o investidor, a investidora, a pessoa física, começa a não aguentar mais. Chega uma hora que você estopa, né? Você acabou. Chega, renda fixa mesmo. Não sabia que o Brasil era o país da renda fixa. Não sei porque que eu fui tentar inventar moda. E a pessoa parece que nos últimos 12 meses está jogando a toalha. Está tirando dinheiro de tudo qualquer ativo de risco e indo para a renda fixa novamente. Quando ela faz isso, ela fica quietinha, né? Ela fala, fica quietinha, porque eu nunca escutei isso, que era para ir para a renda fixa, mas eu não aguento mais. E está fazendo. Exatamente, né? E também por a questão assim, aquela máxima, né, 1% ao mês, que na verdade não vai dar 1%, mas como se escuta muito isso, né, então acaba ali também levando os investidores a fazer essa migração. E aí o que acontece? Quando esses fundos começarem a performar, ou quando a taxa de juros começar a cair, aí os ativos vão começar a ficar caros e aí o pessoal tudo volta novamente ali. Ah, não, a renda variável agora é uma maravilha, é uma benção agora. Exatamente, né? É o cachorro correndo atrás do rabo, né? Você não aguentou o período desafiador, estopou, fala, não, tinha que voltar na renda fixa mesmo, mas tem a frase muito legal, a analogia muito legal do Howard Marks, né? Que é um dos caras mais respeitados do mundo com relação a investimentos, que ele fala que o sentimento do mercado é um pêndulo, né? E o que acontece com o pêndulo? Ele nunca fica parado.
Então, às vezes ele está extremamente negativo, às vezes ele está extremamente positivo, otimista, mas dificilmente ele está parado onde ele deveria, que é o valor justo das coisas. Então, na minha visão, hoje a gente está num lado que bem mais para pessimista do que para o otimista, para o justo. Né? Então, nesse momento, e aí é o que eu falo sempre, né? As pessoas elas têm. Você não vai encontrar nenhuma notícia, nenhum afago, porque vai parecer que o mundo está acabando. Né? Você vai olhar e falar o seguinte, pô, guerra da Rússia e da Ucrânia continua, tarifas agora dos Estados Unidos, agora essa disputa aí entre China e Estados Unidos se intensificando, poxa, inflação aqui no Brasil, problema fiscal no Brasil, o que é isso? É o pêndulo do mercado indo para o lado extremamente pessimista. E aí as pessoas elas vendem ações, vendem fundos imobiliários, mas elas nunca pararam para pensar, porque elas falam, olha, tá ruim para esses caras, acabou. Só que se a gente for parar para pensar, né, André, existem empresas listadas na Bolsa Brasileira que tem mais de 100 anos. E, pô, se você pensar, a inflação vai para 6, agora as empresas vão ser prejudicadas. Peraí, você está vendendo uma empresa excelente, que existe no Brasil e sobreviveu no Brasil, não só nos últimos 10, 20, 30 anos, mas a épocas de hiperinflação, a conflitos geopolíticos muito mais intensos, a crise do petróleo, porque você acha que agora a gente vai ter 6% de inflação, a empresa vai acabar. Ou imóveis, né? Que estão aí em localizações que são resilientes há 10, 20, 30 anos, e você acha que agora, nesse período desafiador, realmente agora acabou, esses fundos imobiliários aqui não vão apresentar um desempenho. Então a pessoa também precisa lembrar, né, e lembrar do pêndulo do Howard Marks, que uma hora a gente sai desse sentimento extremamente pessimista, né, que é o que você colocou. Aí todo mundo vai querer comprar. Você falou dos imóveis e também das empresas, né? Quando começou, né, a queda ali por final de setembro, começo de outubro, novembro de 2024, mais intensidade, né? Eu imaginei assim, nossa, os prédios na Faria Lima estão sendo derrubados, né? O que está acontecendo? O que o pessoal está enxergando que eu não estou enxergando, né? Porque não é possível. A economia real não está dessa forma como o home broker nos mostra, né? Exatamente, não, e detalhe, né, ontem eu fui tomar um café, uma anedótica, fui tomar um café com um colega, ele trabalha em uma consultoria de investimentos, né, para ultra ricos, e ele falou, pô, a gente está expandindo o time, né, a gente estava com 5 pessoas, a gente está indo para 15, a gente vai aumentar para 25 pessoas. E venceu o nosso contrato ali na Vila Olímpia, na Faria Lima, né, muito próximo à Faria Lima, do nosso espaço, a gente queria alugar um pouco mais. Qual que é o problema? O nosso espaço em si, o valor já aumentaria muito. Então, mais do que duplicaria o nosso aluguel se a gente pegasse uma salinha um pouquinho maior. Então, você vê, os aluguéis na Faria Lima estão sendo reajustados a taxas elevadas, a vacância já se reduziu bastante, tem escritório de empresas menores que estão saindo de lá, porque o valor está muito alto, então aquele cenário de que o mundo ia acabar parece que não se concretizou. Exatamente, está totalmente fora do que está acontecendo na realidade. Mas, né, como a gente estava falando, Gui, juros altos do Brasil, né? Como que consegue equilibrar segurança e rentabilidade sem abrir mãos de bons retornos? Boa. Então, André, esse é um ponto, né? A galera sempre pensa na renda fixa como esse porto seguro. E, de fato, talvez a renda fixa ela seja a única classe que ela consegue trazer esse porto seguro. Quando eu falo porto seguro, o que é o porto seguro? É sem volatilidade, né? Então, eu falo, olha, sou muito conservadora, não gosto de ver o meu dinheiro oscilando, para onde que eu vou? Olha, o único caminho possível para você que não gosta de ver seu dinheiro oscilar é a renda fixa mais conservadora que tem, que a gente chama de pós-fixada, né? Que é um Tesouro Selic, um CDB percentual do CDI, com liquidez diária de um banco com histórico, um banco grande, que hoje você encontra um banco bom oferecendo 100% do CDI com liquidez diária, né? Então, para a pessoa que quer uma extrema segurança, isso é o indicado. Só que eu falo, né? Tem você ser avesso a risco e tem o fato de você ser intolerante a risco. São duas coisas diferentes, né? Eu falo, quando você é avesso ao risco, ok, você até aceita um pouco. Quando você é intolerante, é igual a alergia, uma intolerância que você tem a algum alimento, né? Você não consumir, sei lá, lactose, leite,
pode até ser bom para a sua saúde, mas você ser intolerante é ruim, porque se você tiver algum resquício desse alimento, você vai ter reações alérgicas, vai ser péssimo para você, vai passar mal, às vezes você precisa ir no médico, enfim, é um negócio ruim. Com volatilidade pode ser a mesma coisa. Você ter um pouco de volatilidade, né, a volatilidade em excesso, talvez não faça bem para você, mas ser intolerante é ruim. Por quê? Porque qualquer ativo que entregue um pouco mais de retorno para você a médio e longo prazo, mesmo no Brasil, mesmo em renda fixa, ele traz um pouco de volatilidade, ele traz um pouco de balanço. Né? Então, se você não quiser nada de risco, é Selic e CDB 100% do CDI. Ah, mas eu quero o que mais me entregou dinheiro no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, mesmo na renda fixa, você vai precisar correr um pouquinho mais de risco. Aí para o indexado à inflação, pré-fixado de curto prazo, né? Esses ativos eles vão conseguir entregar. Historicamente, eles entregam um pouco mais de retorno do que o CDI, mas mesmo esses caras têm uma certa volatilidade. Então, precisa, né, entender antes de mais nada que se você quer retornos pouco maiores do que o CDI, a Selic, a médio e longo prazo, você vai precisar correr um pouquinho mais de risco. Pô, Gui, preciso correr muito risco para ter bons resultados no Brasil? A boa notícia é que não, né? Se você ficar na carteira com Selic, indexado à inflação de curto prazo, pré-fixado de curto prazo, você tende a ter um bom resultado a médio e longo prazo? Sim. Né? É o melhor possível? Com certeza não. Né? Para você ter um melhor resultado possível, você precisa correr um pouquinho mais de risco. Mas o que eu recomendaria era para quem é intolerante, para quem é intolerante é Selic e CDI. Para quem é conservador, conservadora, né, é indexado à inflação de curto prazo, pré-fixado de curto prazo, balança pouco, mas tem uma consistência muito boa em superar o CDI. E para quem quer começar a explorar esse mercado de renda variável, com certeza o pezinho ele tem que começar, né, indo na piscina pelo lado mais raso, que é o lado dos fundos imobiliários, para depois a pessoa ir dar um pulo ali nas ações, um pulo nos criptoativos. A pessoa faz, ela faz errado. Ela fala, pô, vou ir no mercado de renda variável, para onde eu vou? Cripto. Então eu diria que isso, né? A pessoa que ela dá para trazer bons resultados na renda fixa hoje, com certeza. Né? Você tem a Selic alta, subindo ainda, deve subir ainda mais na reunião desse mês. Então dá para conseguir bons resultados com baixo risco. Agora, se você me perguntar, é a melhor alocação possível essa? Aí eu já teria uma outra resposta para essa pergunta, né? Exatamente. É que eu vejo dessa forma, Gui. Cada ativo que você vai colocando na carteira, ela tem que te dar um tipo de resultado de acordo com o que você espera que ela faça dentro da sua carteira. Então, eu quero que os juros compostos trabalhem dessa forma, ou eu quero renda, pois daqui a um tempo eu quero me aposentar, eu quero ter aquela liberdade tão falada, né, liberdade financeira, ou independência financeira. Então, cada ativo ela vai compor a tua carteira para atender a essa expectativa. É esse o objetivo, né, Gui? Perfeito, é isso aí. É isso aí. E a relação da liquidez global e o fluxo para fundos no Brasil está mudando. O que a gente pode esperar? Claro que não é futurologia, mas o que a gente pode esperar nos próximos anos? Até porque no Brasil, até o passado é incerto, né? Exato. Mas vamos lá, né? Quando a gente fala do cenário atual, a gente vê um cenário ainda que o juro no mundo ele está historicamente elevado, né? Qual que era o cenário que a gente tinha em 2024? Uma coisa que a gente olha muito para entender se existe fluxo de recursos, se fluxo de dinheiro tende a vir para o Brasil, é o diferencial de juros, né, do Brasil com relação aos Estados Unidos, por exemplo. E, de fato, em 2024, depois do Brasil ter começado o ciclo de corte da taxa Selic, esse diferencial de juros, né, para os Estados Unidos, ele ficou abaixo da média histórica. Então, ficou significativamente abaixo da média histórica, a gente parou de trazer tanto dinheiro de fora para cá, a gente ainda teve enfrentamos alguns desafios do lado fiscal, então isso afastou o dinheiro do investidor internacional para cá. Um desses pontos, ele começou a se ajustar aqui no Brasil, né, que é esse diferencial de juros para os Estados Unidos. Então hoje, depois do Brasil ter iniciado novamente o ciclo de alta da Selic, esse diferencial de juros nosso para os Estados Unidos, ele já está mais perto da média histórica, já está ali na média das últimas três décadas, vamos colocar assim. Agora falta uma coisa para a gente começar a ver esse fluxo de dinheiro de investidor internacional voltando para o Brasil.
que a gente precisa ver? Precisa dar um pouquinho um pano de fundo, né? Uma perspectiva um pouco melhor do ponto de vista fiscal, né? A gente precisa entender que sempre que o investidor internacional ele vem para cá, ou vai para qualquer lugar, uma das coisas que ele mais olha é o seguinte, ó, será que esse país ele vai ter dinheiro para me devolver, né, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Se ele olha isso, ele fala, pô, a dívida não para de subir, não tem perspectiva dela parar de subir, e é um país emergente, não é um país desenvolvido, cara, nada garante que na hora que eu for resgatar essa grana, a inflação não tenha comido todo o meu retorno, ou a desvalorização cambial não tenha comido todo o meu retorno. Então ele precisa ter um pouco mais de confiança também do ponto de vista fiscal para efetivamente a gente ver o gringo, o dinheiro voltando, né, para cá. Então acho que não só uma questão global, mas também uma questão que a gente precisa resolver internamente, né, que é um problema único e exclusivo do Brasil, que é essa perspectiva fiscal. Lógico que esse cenário hoje turbulento que a gente está vivenciando atrapalha, né? A gente está num momento em que, poxa, a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, parece estar brigando com grandes parceiros comerciais, com outras regiões, com as maiores regiões econômicas também, então com China, com a Europa, com grandes parceiros ali, que é Canadá e México. Então isso traz uma incerteza do ponto de vista de alocação global, né? O investidor internacional que está com muito dinheiro, ele fala, poxa, será que eu vou colocar meu dinheiro em país emergente, desenvolvido? Ele vê toda essa briga, ele fala, pera lá, deixa eu esperar um pouquinho isso se resolver antes, para definir onde eu vou colocar meu dinheiro. Por quê? Porque se eu coloco no Brasil, vai que o presidente do Brasil, que é o Lula, já não é um cara que, do ponto de vista ideológico, tem muito a ver com o Trump. Eles acabam entrando num embate, os Estados Unidos colocam algum tipo de barreira, tarifa comercial com o Brasil, prejudica a economia brasileira. Então, deixa eu esperar isso se resolver, para eu mandar meu dinheiro para algum lugar, para mandar dinheiro para o Brasil, efetivamente. Então, acho que são 3 pontos, né? Diferencial de juros, que a gente começou a voltar a ver mais propício para o Brasil, perspectiva fiscal e todo esse impasse comercial internacional ele ir se resolvendo. Ah, mas será que ele vai se resolver? Olha, eu acho difícil as maiores economias do mundo estarem envolvidas em um embate comercial pelos próximos 4 anos. Isso seria ruim para todo mundo, não só para os Estados Unidos, para as regiões e, no final das contas, para o americano também, né? Já saiu uma pesquisa recente em que a desaprovação do presidente americano Donald Trump ultrapassou a aprovação pela primeira vez desde o início do seu mandato. Ele está muito no começo, né, de seu mandato. Então isso deve acender algum alerta de que, olha, cara, você está brigando com muita gente, mas está brigando com muita gente ao mesmo tempo. Será que não é melhor você endereçar logo esses pontos para o americano começar efetivamente a ver o impacto aí de todas as suas políticas, o impacto positivo das suas políticas, né? Porque você ficar com esse discurso traz incerteza, e incerteza é pior para todo mundo. 2 pontos que eu acho muito interessante você, enquanto economista, trazer para explicar para o pessoal esse impacto da meta fiscal e por que se falou tanto e que isso virou ali um tema central, né, no ano de 2024. Não que ela não tenha saído em 2025 porque ainda não foi acertado, mas por que tomou tanta proporção e por que o juros futuro subiu tanto devido a isso? Qual que é a correlação existente nesses 2 aspectos, nesses 2 índices aí? Legal. Por que se fala tanto de fiscal, né? Porque tem um ponto. Primeiro que a gente precisa olhar que toda vez que a gente investe em um título público, a gente está emprestando dinheiro para o governo brasileiro, né? Então, nada mais somos do que credores da dívida pública brasileira. A gente está prestando dinheiro para o Brasil. E como não só nós, né, pessoas físicas que temos dinheiro em títulos públicos, mas fundos de investimento, tesourarias de banco, investidores internacionais, quando eles compram um título público, estão emprestando dinheiro para o governo brasileiro. Então, como é que funciona quando a gente vai pegar dinheiro emprestado num banco, né? O banco ele fala, deixa eu ver qual foi a sua renda do último mês, o que você paga, o que você tem aqui de boleto, né, de prestação, quanto que a gente está consumindo do percentual da sua renda, e se você já tem dívida em outros lugares. Ele faz isso e fala, opa, você está pedindo mais dinheiro, então toma aqui a taxa de 20% ao ano. Se você chega lá mega endividado ou mega endividada, o banco ele vai fazer a seguinte análise. Pô, olha, uma boa parte da sua renda anual já está consumida com outras dívidas. Você está pedindo mais dinheiro emprestado. Você já está mega endividado.
a sua renda anual já está sendo consumida pelas parcelas desses antigos endividamentos. Eu vejo aqui que você gasta mais do que você ganha. Das duas, uma, o banco hoje vai falar o seguinte: olha, eu te empresto, mas ao invés de 20% ao ano, como eu te emprestei no passado, é 25%, 30% ao ano, ou eu não te empresto. Você vai ter que ir em outra instituição, ou menos pessoas vão querer te emprestar esse dinheiro. Quando a gente pensa num país, a gente pode fazer essa simplificação, né? Então, quando o Brasil ele mostra que ele está gastando mais do que ele arrecada, que a dívida dele hoje é maior, está crescendo e não tem perspectiva de se estabilizar, o que as pessoas, os bancos, os investidores estrangeiros, internacionais, né, investidores, eles pensam? Opa, antes eu cobrava 12% ao ano no Brasil, agora eu vou cobrar 15% ao ano no Brasil. Né? Por quê? Porque tem uma dívida mais alta, uma parte maior da sua renda anual é consumida só com pagamento só com juros dessa dívida, e ele não mostra sinais, nem no futuro, daqui a 5, 10 anos, de que essa dívida vai se estabilizar. E o Brasil está pedindo dinheiro emprestado para 10, 15 anos, para 20 anos, para 30 anos. Pô, se ele quiser, vai ter que pagar uma taxa muito alta. Então, o investidor ele sempre olha isso. Né? Então, tem um outro problema. Né, Então, a perspectiva de endividamento, a perspectiva fiscal, né, que é como o governo equilibra suas receitas e despesas, ela está muito relacionada com esses juros de longo prazo, né, que é quantos os investidores e investidoras estão dispostos a receber para financiar a atividade brasileira. Se o Brasil não passa uma boa perspectiva nisso, o que acontece com os nossos juros? Eles sobem. Como é que isso impacta a gente? Pô, juro de longo prazo ele vai se refletir no financiamento imobiliário, quando uma empresa ela vai pegar um crédito para tentar expandir os seus negócios, quando uma empresa ela vai pensar se ela expande o seu negócio, ela simplesmente pega o dinheiro que tem em caixa e coloca no mercado financeiro. Então, isso no final das contas, né, esse juro de longo prazo elevado ou subindo, trava a nossa economia real. São menos empregos, menos produtos, né, tudo pior para a economia real no final das contas, né? E você tem uma coisa que vai acontecendo quando essa dívida ela vai subindo, a perspectiva vai subindo. As pessoas, a partir de um determinado momento, elas não veem outra saída, a não ser a inflação. Então, quando a gente tem uma expectativa de endividamento subindo, 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 uma coisa curiosa vai acontecendo a partir de um determinado momento. A expectativa de inflação vai subindo. E por que isso acontece? Né? Qual é o racional para isso acontecer? Bom, você pensa, olha, o país vai tendo uma dívida de 70% do PIB, que é como se fosse a sua, vamos colocar que é tudo que ele produz, né, em um ano fechado, 75%, 80%, 85%, 90% de tudo que ele produz em um ano. Fala, cara, qual que é a saída? A saída, no final das contas, ele tem um choque inflacionário, que vai consumir uma parte dessa dívida e a partir de um determinado momento você tem um equilíbrio entre dívida PIB novamente um pouco mais saudável. Então, quando a sua dívida ela começa a perder essa perspectiva de estabilização, a expectativa de inflação no Brasil começa a subir. Então, perspectiva fiscal, assim, diria que é um dos pontos mais importantes para o Brasil endereçar para a gente ter um crescimento sustentável a médio e longo prazo e, claro, para a gente ter um desempenho bom dos ativos de risco aqui no Brasil, né? Então, se o juro de longo prazo cede, você tem um cenário melhor para a economia real, você tem as empresas conseguindo se endividar a um custo mais baixo, aí várias atividades passam a ser mais rentáveis, várias atividades que não eram lucrativas passam a ser lucrativas, e projetos de empresas de expansão de negócios passam a ser viáveis, e aí você tem um impacto positivo na economia real, todo mundo começa a se beneficiar. Você tem uma expectativa de menor inflação, e, expectativa de menor inflação se traduz em menor inflação? Gui, se traduz em menor inflação. É só a gente lembrar 2016, quando a gente aprovou o arcabouço fiscal, depois, consequentemente, a gente teve 2 anos com inflação no Brasil em 3%. Sem crise, sem PIB negativo, sem nada, né? Só de ter uma perspectiva fiscal, uma perspectiva de endividamento estável, uma boa perspectiva fiscal, você teve um juros cedendo, você teve menor expectativa de inflação, isso se traduziu, no final das contas, em uma inflação corrente menor também. Então, perspectiva fiscal é tudo. Ou Não seja, tudo, mas uma boa parte. é ela que direciona, né, Gui,
para que caminho que o país está seguindo, né? Como que ele está honrando as suas contas, né? Como é que está o nível de endividamento? Se tiver tudo saudável, consequentemente, né, a economia gira e ela girando, tudo se caminha bem. Ela, se Exato. você não tem se você não tem essa luz no fim do túnel, aí fica um pouco mais difícil, né, Gui? Exato, né? Assim, se você tem uma boa perspectiva fiscal, fica muito mais fácil, né? Então, se a gente tem uma perspectiva fiscal ruim, a gente pode crescer, mas vai ser mais doloroso, vai ser mais desafiador, talvez não seja sustentável a médio e longo prazo, né? Talvez a gente surfe um momento internacional mais positivo, mas a gente poderia estar muito melhor, né? Acho que essa é a mensagem, né? Exatamente. E métricas, né? Agora falando em métricas, né? Quais são aquelas que importam ao escolher um fundo de investimento? Claro, né? Não ficar só olhando para o retrovisor, né? Através do retorno passado, porque não é garantia nem agora e nem no futuro. E quais são as métricas superestimadas pelos investidores? O que você observa em relação a isso? Não, com certeza, né? Vou começar pelas superestimadas. Superestimadas é o retorno passado, né? O retorno desde o início do fundo, né? E aí tem um grande problema em as pessoas fazerem isso, né? O que acontece? Classes de ativos, elas são impactadas por momentos econômicos, né? Então, vamos lá, alguém chega e começa a investir agora. Se a pessoa olha no passado, olha para os últimos 5, 6 anos, ela fala, ué, não vou investir em ações, não vou investir em fundos imobiliários, não vou investir em renda fixa indexada à inflação e nem em pré-fixados. O que eu vou investir? No CDI, ponto. Que é o campeão entre as classes de ativos no Brasil nos últimos 5 anos. Só que vamos lá, né? Será que você está analisando um histórico legal? Será que você não está deixando de levar em consideração o momento econômico que você viveu e vai viver daqui para frente? Então, eu acho que algo mais superestimado é o retorno passado, com certeza. Quando você vai analisar um fundo de investimento, é claro que o retorno é importante, sim, mas eu acho que tem uma maneira muito melhor de você ou analisar do que analisar só o retorno passado que ele conseguiu desde o seu início até hoje. Que é o quê? Então, é importante olhar o retorno? Acho que sim, né? Quando a gente está falando de fundo de investimento, para ver se o gestor traz consistência, se no final das contas ele está conseguindo entregar resultado para o cotista. Então, não dá para você deixar de fora também, mas acho que tem uma maneira mais eficiente da pessoa física analisar retorno, que é a janela móvel. Né? Então, pô, eu invisto em eu invisto em fundos imobiliários, eu invisto em ações, eu invisto em renda fixa indexada à inflação, em renda fixa pré-fixada. Como eu analiso o retorno? É janelas móveis que eu gosto de analisar. Então, o que são janelas móveis? Né? Eu vou pegar aqui renda fixa, eu gosto de analisar uma janela de 3 anos. Então, o que eu verifico? Eu verifico se aquela classe de ativo que eu estou pensando em colocar meu dinheiro, ela tem uma consistência boa em janelas de 3 anos em superar o CDI. Então, como é que eu analiso janelas de 3 anos? Desde o início dessa classe de ativo, se eu colocasse R$ 100 todos os dias e carregasse todos esses R$ 100 por 3 anos exatos, quantas dessas janelas eu teria superado o CDI? E aí eu começo a ver um negócio que faz mais sentido. Por quê? Porque nos últimos 20 anos o Brasil passou por diversos momentos econômicos e políticos. Se essa classe apresenta uma boa consistência contra o CDI, poxa, eu falo, cara, legal. Agora eu posso analisar uma classe que fala, cara, nessas janelas de 3 anos tem a consistência contra o CDI de 10%. É um resultado em termos de performance, né? Resultado, no final das contas, legal? Não. Agora, eu posso analisar uma classe e falar, pô, tem uma consistência em janelas de 3 anos de 60%, 70% contra o CDI. É uma boa? Parece ser uma boa. Então, performance é bom a gente olhar? Sim, mas nunca uma janela só, né? Porque se a gente olha uma janela só, desde o início, esse fundo, essa classe pode ter começado em um momento extremamente desafiador, negativo, pode ser uma excelente opção de investimento, mas você está analisando uma única janela. Então, janelas móveis, que são resultados, né, em uma fatia do tempo ao longo do período, é uma maneira melhor de você analisar se uma classe de ativos, se um fundo pode ser uma boa opção para você ou não. Uma outra coisa que a gente precisa olhar é o momento, é o cenário macroeconômico, né? Então, acho que isso nunca dá para a gente afastar. E o que acontece normalmente? Você está em um período de alto de juros, com certeza os ativos de risco eles vão ser prejudicados.
né? Isso aconteceu sempre, isso provavelmente vai acontecer sempre daqui para frente. Então, se você olha o retorno recente dos últimos 12 meses, em um momento em que o juro subiu, e vai desconsiderar esses caras que tiveram uma performance ruim, você provavelmente vai desconsiderar os ativos que estão no melhor momento de compra, né? Então, acho que você analisar janelas móveis junto com tentar analisar qual que é o momento econômico ou macroeconômico que a gente está, é uma composição legal para você tentar escolher boas classes de ativos. Ah, Gui, quando que eu vou... E fundos, né? Quando eu vou passar para fundos, se é um fundo de renda fixa, um fundo imobiliário, aí acho que é um fundo multimercado, aí acho que entra uma outra parte que é você analisar a equipe de gestão, né? Que já entra um trabalho um pouquinho mais detalhado, há quanto tempo que essas pessoas estão lá, quanto tempo que essas pessoas atuam nesse segmento, nessa área. É a mesma equipe tomando conta há bastante tempo, que mantém essa consistência alta, ou troca sempre de pessoas. Então, acho que esses 3 fatores podem ajudar as pessoas a tomar melhores decisões de investimento, né? Então, parar de analisar a performance olhando uma única janela, que é desde o início ou nos últimos 12 meses, e analisar janelas móveis, verificar qual é o momento econômico que a gente está. Por quê? Pô, se em momento de alta de juros, as ações elas se prejudicaram, os fundos imobiliários se prejudicaram, mas depois dos próximos 3, 5 anos, eles apresentaram uma performance muito boa, opa! Então você tem um casamento de 2 coisas muito boas. Um histórico de consistência legal, um momento macroeconômico legal, você passa para a última ponta aqui, né, que é a equipe de gestão preparada, experiente, trabalhando junto há bastante tempo, você fecha um casamento bem legal para selecionar uma classe de ativos e um bom fundo de investimento que merece aí a sua confiança para fazer a gestão do seu recurso, né? Então, acho que esses 3 fatores poderiam ajudar bastante as pessoas a não só escolher bons ativos, classes de ativos, né? Como escapar de várias enrascadas. Bem interessante essa janela de 3 anos aí para estar analisando. E não Acho uma que... só. Pode falar. Desculpa, pode falar, perdão. Cortou Não, não, aqui. eu só ia falar que o que acontece, né? Essa janela de 3 anos, né? Ou seja, você realmente acompanha a performance dele ali dentro, né? Porque se você olhar uma janela inteira, muita coisa aconteceu ali. Quando você Perfeito. analisa ali os 3 anos, você olha, opa, mas o que está acontecendo na economia que favoreceu ele nesse momento? Foi isso. Nesse outro ano, foi essa situação. Então nesse mês estava assim, 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 e isso corroborou para que realmente tivesse uma performance melhor. Então você consegue entender o que macroeconomicamente fez que ajudou ali aquela performance daquele tipo de investimento. Então você casa os dois e com isso você não fica preso a vieses, né, que acabam ali te prejudicando, porque se você olhar o todo é uma situação. Agora, se você olhar especificamente uma janela de tempo e entender como é que estava a economia, o que isso fez a colaborar ou não, ou até mesmo entender os ciclos, né, Guilherme? Isso acaba ali ajudando a você, opa, eu já vi que já aconteceu isso antes, estava nesse cenário XYZ, eu passo mais tranquilo, passo naquele teste do travesseiro, né, Guilherme? Exatamente, exatamente. É legal que você tenha colocado isso, porque vamos pensar, né, uma pessoa que esteja, se ela tivesse começando a investir ali no final de 2015, ela estaria com um cenário muito parecido com o que a gente está hoje. Ela olharia os últimos 5, 6 anos e ia falar, nossa, a Bolsa Brasileira está parada, os fundos imobiliários, pô, eles são recentes, mas eles estão praticamente parados. Os ativos de inflação no Brasil estão parados também, pré-fixados, sofrendo. Então o que eu vou fazer? Vou investir no CDI. Ela foi investir no CDI. Nos 4 anos posteriores, você teve as ações dando um baile no CDI, os fundos imobiliários dando um baile no CDI, os indexados à inflação também dando um baile e os pré-fixados também. Então, se a pessoa olhasse lá no final de 2015 a performance dos últimos 5 anos e tomasse as decisões de investimento só por isso, ela iria se ferrar. Né? Por quê? Porque ela, achou que o passado recente iria se replicar para frente e não. Ela não percebeu que ela estava num ciclo muito desfavorável e que depois de um ciclo muito desfavorável, né, quando os preços ficam amassados, provavelmente em algum momento vai vir um ciclo positivo. É a história do pêndulo, né?
e aí você tende a colher os resultados do plantio que você fez ali no mundo dos investimentos. Então, acho que essa é uma excelente observação que você falou. E até me veio outra, André, só se eu puder complementar. Como eu recomendo muitos ETFs, tem vários ETFs que eu recomendo que eles são novos e a pessoa fala o seguinte, olha, nos últimos 2 anos, ou 1 ano e pouco que esse ETF ele existe, ele não superou o CDI. Por que você recomendou? Sendo que o histórico dele, né, desde o início é ruim. Eu falo, olha, ETFs, eles têm um determinado índice que eles acompanham, né? Então, quando você estiver analisando ETF, tem que ter a consciência que você não está analisando só aquele veículo que replica aquele índice. Tem que analisar o índice. Então, tem ETF, por exemplo, do IMAB5, de pré-fixados de curto prazo, que tem pouco tempo de vida. Desde o início, eles estão muito mal. Mas se você for analisar o índice com essas 3 métricas que eu falei, você vai chegar à conclusão de que, caraca, parece ser uma excelente oportunidade. Acho que era isso aí. Maravilha. E falando ainda em fundos de investimento, vamos falar um pouquinho de um fundo de renda que investe em renda fixa, né? E que vem aí tomando, né, um corpo maior, né? Por um tempo foi esquecido. A gente fala que é o primo esquecido dos fundos imobiliários, que são os FIINFRAs, né? Ele vem crescendo até o número de fundos em si, né? Mas eu queria que você falasse em relação aos fundos de infraestrutura, debêntures incentivadas, riscos, né, que os investidores ainda ignoram em relação aí ao crédito privado. Legal, bom, excelente. Eu gosto bastante de fundo de infraestrutura, até porque um dos primeiros do Brasil, não lembro se foi, sim, com certeza está entre os 100 primeiros. A gente começou lá na Sul América. Logo que a legislação ela criou-se, né, os fundos de infraestrutura, eles nem eram listados ainda, a gente criou um fundo de infraestrutura lá na Sul América. Então, passei por todo esse processo de criação, discussão, montar a carteira de um fundo de infraestrutura, então foi bem legal. Então, o fundo de infraestrutura, o veículo, ele é excelente. Né? Para mim, assim, depois da criação dos fundos de infra, a pessoa física ela não deveria comprar, salvo raríssimas exceções, debêntures na sua conta direta. Então, o que é isso? A pessoa não deveria lá abrir um home broker em renda fixa e crédito privado, ela vai comprar uma debênture da Petrobras. Comprar uma debênture de qualquer outra empresa listada. Ela não deveria, né? Por quê? Porque o fundo de infraestrutura, qual que é o charme do crédito privado, né? Ele te trazer um pouco mais de resultado do que um título público de mesmo indexador e mesmo prazo te traria. Então, no final das contas, você compra crédito privado, ao invés de comprar um título público, para quê? Para ter um pouco mais de retorno. Só que nem tudo são rosas. O crédito privado ele pode trazer um pouco mais de retorno, porém ele pode trazer um pouco mais de risco. Quais são esses riscos, né? É um risco maior do que um título público de dar um calote, da empresa quebrar e você não ver o seu dinheiro de volta. Então, o crédito privado, para mim, né, quando a pessoa ela vai investir individualmente, lá no home broker, na parte de renda fixa, crédito privado, debênture, ele é ruim, não vale a pena. Por quê? Porque ela pode ganhar 1%, 2% a mais do que um título público, só que a chance dela perder tudo é muito maior do que se ela investisse em um título público. E aí o fundo de infraestrutura, ele meio que reduziu extremamente esse risco. Por quê? Porque se você escolhe um bom fundo de debênture de infraestrutura, de debêntures incentivadas, ele faz o quê? Ele pulveriza a sua exposição em debêntures. Então você não vai ter 10 mil reais em uma única debênture. Quando você compra lá, coloca seu dinheiro em um fundo de infraestrutura, você tem 10 mil reais em 50, 60, 100, 120 debêntures. Então, se uma empresa, 2, 3, 4 derem algum tipo de problema e derem um calote, quebrarem, provavelmente a pessoa física ela nem vai perceber. Porque em um mês, o rendimento das outras debêntures, dos outros papéis, mais do que compensaram aquele calote, né? Aquela quebra daquelas empresas. Então, quando a pessoa investe em um fundo de infraestrutura, ela consegue ter um negócio muito legal, que ela continua tendo a perspectiva do rendimento um pouco maior do que um título público, mas com risco de tomar um calote muito menor agora. Por quê? Porque ela está pulverizada, ela diversificou muito o seu risco de crédito. Então, o fundo de infraestrutura, para mim, é um excelente veículo. Mas todos? Não. Aí a gente entra na análise dos fundos de infraestrutura. Né? Então, um bom fundo de infraestrutura ele vai te entregar algumas coisas. Que coisas são essas? Pulverização do seu risco de crédito. Eu, Gui, não recomendo para os meus assinantes comprarem debêntures incentivadas, raríssimas exceções, que eu já tive aqui na Finclass, 2 basicamente só.
em 6 anos trabalhando com pessoa física, mas eu não recomendo que a pessoa concentre a sua exposição, né, em 10% da sua carteira em uma única debênture, em 15% da sua carteira em uma única debênture. Por quê? Porque eu posso estar colocando em risco 15% do patrimônio dela para ela ter 1% a mais de retorno do que o título público. Não faz muito sentido do ponto de vista de eficiência, né? Equilíbrio de relação risco-retorno. Então, existem fundos de infraestrutura, né, Andréia, que eles concentram uma boa parte da sua exposição em poucas debêntures. Então, existem fundos famosos, com dezenas e até centenas de milhares de cotistas, que têm exposição muito concentrada em poucas debêntures. Então, tem fundos que têm 50% do seu patrimônio em 4 debêntures. Isso é uma boa diversificação? Nunca. Está concentrando muito patrimônio do cotista em poucas debêntures. Se uma dessas empresas dá um calote, o fundo vai levar mais do que 1, 2 anos, se o resto andar tudo bem, para ele compensar esse calote. E aí aqueles 2% que você queria mais do que um título público, vai demorar 10 anos para você retomar isso. Isso, de novo, se o fundo não passar por nenhum problema. Então, fundos de infraestrutura, eles precisam ser bem pulverizados, né? O risco de crédito precisa ser bem diversificado. Tem que tomar cuidado, porque às vezes aparecem lá várias debêntures, mas são debêntures e ativos de empresas ou de mesmo conglomerado, né? É como se o cara estivesse falando o seguinte: eu estou emprestando aqui dinheiro, deixa eu pensar, de 2 empresas aqui, não que elas sejam ruins, tá? Mas eu vou usar o exemplo da Boa Safra e da Best Way. Afinal das contas, a Boa Safra ela é dona de 100% da Best Way, né? Uma empresa do agro. Pô, você compra de uma e de outra, você está exposto ao mesmo risco de crédito. Tem que tomar cuidado também, né? Então, não é só o número de debêntures, é o número de negócios a que você está exposto, tem que ser bem pulverizado. Uma outra coisa, qual que é a taxa média, né, de retorno que aquele portfólio ele vai te entregar? Será que vale a pena você comprar investir em um fundo de infraestrutura para você ter uma expectativa, se tudo der certo, de um retorno igual a um título público? Não faz sentido. Você vai estar correndo mais risco, vai estar investindo em crédito privado e vai ter o mesmo retorno do que um título público? Não faz sentido. Tem que olhar também o momento que você está comprando. Existem excelentes fundos, bem pulverizados, bem diversificados, com uma equipe extremamente experiente, que já trabalha junto há 10, 20 anos, né? Que em determinados momentos a taxa média da carteira é muito baixa. Então talvez não seja muito legal ali começar nesse momento. E um outro ponto é analisar o time de gestão. Como o fundo de infraestrutura, você bem colocou, André, começou a ir muito bem, é de renda fixa e está atraindo muitos investidores e investidoras, o que acontece? Gestoras falam, opa, vou criar meu fundo de infraestrutura. Mas, cara, você sempre foi gestor de ações. Por que você vai criar um fundo de infraestrutura? Porque agora eu quero oferecer para os meus investidores uma oportunidade, uma alocação melhor. Você não quer oferecer nada, você quer ganhar mais dinheiro. Você não tem experiência em crédito privado, na gestão de crédito privado, você sempre focou em ações ou em fundos multimercados, você percebeu que o seu nicho está fechando, você está perdendo dinheiro, é o que você falou? Vou abrir um fundo de infraestrutura. Então, tomar cuidado também com equipes e gestoras sem experiência, muito novas, que estão entrando por conta de um movimento de mercado dentro dos fundos de infraestrutura. Tem muita gente boa fazendo isso há mais de 10 anos. Dá para você achar muito fundo bom, com taxa atrativa, com um time muito experiente, que faz isso há mais de 10 anos e que está em um momento propício para comprar. Então, acho que tem que fugir desses fundos de infraestrutura aí. Fundos e gestoras, né, que nunca têm expertise em crédito privado, resolveram agora abrir um fundo de infraestrutura porque está conseguindo captar. E fundos que têm pouca diversificação, né, estão muito concentrados em poucos ativos e, claro, se oferecerem uma taxa de retorno ruim também, ou muito parecida com o título público, também não vai valer a pena. Você pontuou algo muito importante, né? Da questão da gestora que não tem essa expertise e acabar indo surfar nessa onda positiva que está tendo em relação a isso. A gente viu um pouco nos fiagros, né? E Exato. também tá claro que está acontecendo isso nos fundos imobiliários. Então tem que ter muito cuidado, ver a expertise, ver se realmente conhece, porque são dinâmicas diferentes. Né? A dinâmica do FIAGRO é totalmente diferente dos fundos imobiliários, que é totalmente diferente dos FIINFRAs. Então tem que ter realmente muito cuidado
em analisar ali. E eu gostei muito desses 3 pontos que você colocou, Gui. Perfeito. Não, o Fiagro é até engraçado, né? Porque existem operações no mercado do agronegócio que a garantia é equipamento, é maquinário, né? E aí a gestora, ela vai, e aí deu calote no CRA, né? Que é o ativo que está dando do Fiagro. Aí a gestora vai receber trator, cefadeira, colheitadeira. O que ela vai fazer com isso? Ela não sabe como vende, ela não entende nada. Assim, onde ela vai guardar? É um negócio, tem que tomar cuidado. Realmente, agora, se é uma gestora já que atuava no mercado do agronegócio, com crédito do agronegócio, e que, pô, cria um Fiagro, porque agora existe essa possibilidade, é diferente, mas tem muita gente, como você bem colocou, André, que quer entrar no embalo, né? Não é que é expertise, não, ela quer criar esse fundo para captar e depois eu vou montando a equipe aqui boa e tudo mais. Então tem que separar o que é o joio do trigo aí. Exatamente. Sempre gosta de pontuar, né? Gestão é importante analisar também. Veja se ali tem alguém com expertise a respeito, veja se já trabalhava com isso antes, para não acabar ali, tendo problemas ali. E o que acontece? Acaba manchando o mercado, né, Gui? Aí, não, agora só, por conta de uma, 2 ou 3 situações, não, agora os fundos imobiliários não prestam, os fiagros não prestam, os FIINFRAs não prestam, né? Perfeito, não, Generaliza tudo. exatamente. É muito legal você ter colocado, que eu vou dar até 2 exemplos aqui de FINFRA, tem o time da Sparta. Quando eu comecei no mercado financeiro, né, o time da Sparta, da gestora, fazia gestão de fundos de crédito privado. E eu lembro que a gente tinha muito resgate dos nossos fundos de crédito privado indo para a Sparta. A gente ficava muito bravo, né? Falava, caramba, esses caras são fogo, cara, não sei o quê. Mas os caras fizeram um excelente trabalho por 15 anos, 12 anos, aí eles lançaram o fundo de infraestrutura deles. Opa, Sparta, eu lembrava, né? Cara, os caras já tomavam dinheiro lá das nossos fundos de crédito privado há 14 anos atrás, eles lançaram um fundo de infraestrutura, os caras têm um histórico muito bom em gestão de crédito, agora vieram com fundo de infraestrutura. Parece ser uma boa? Pô, os caras são bons, né? A Quineia também, e sabe qual que é a vantagem, André, de você estar junto com esses caras? É muito legal em fundo de infraestrutura. Às vezes alguma empresa ela quer fazer uma emissão, mas ela não quer fazer um processo de emissão de debênture oferta pública, porque oferta pública custa caro, você precisa contratar, né, o banco para fazer toda a oferta, pagar, ter o rito da CVM, tudo isso custa caro. No final das contas, a empresa que está pegando dinheiro emprestado, ela vai ter que pagar por isso. Às vezes a empresa fala, cara, ela liga lá para o Itaú, né, para a Quineia, para a Sparta, e fala, olha, eu queria emitir debêntures incentivadas, debêntures de infraestrutura, mas não queria fazer uma oferta pública porque eu vou deixar dinheiro na mesa. Será que você não consegue? O que o time faz? Analisa essas ofertas. Então, tem oferta privada, que esses caras que já estão há décadas no mercado, eles recebem a oportunidade. Então, são oportunidades que novos fundos que são, vou colocar aqui como aventureiros ou novos nesse mercado, não vão ter acesso. E muitas dessas são as melhores oportunidades que esses caras recebem. Porque são excelentes empresas e falam, olha, se eu fizesse uma oferta pública, eu sei que todo mundo ia querer comprar meu debênture. Eu sou muito bom, eu tenho uma saúde financeira muito boa, processo redondinho, expectativa de expansão, de lucro, tá tudo certo. Você não quer tomar toda a minha debênture aqui? O cara, eu compro. Não é porque eu sou tão grande, tenho tantos bilhões aqui, que eu consigo comprar todas as suas debêntures e vai ficar pequenininho no meu fundo. Então, bora. Então, esses caras também têm essa vantagem aí. Pegam algo que não vai ter, os outros não vão acabar tendo esse acesso, né? Perfeito. Realmente. Eleições americanas, tensão geopolítica, né? Mexeu, como você falou aí, quando você deu essa explanação, falando das questões globais. Mas o investidor global, né, aquele que não só investe no Brasil, mas também sabe que é importante dolarizar um pouquinho da sua carteira, né, um percentual da sua carteira. Como que ele consegue se proteger ou mesmo aproveitar essas oportunidades, Gui? Legal. Quando a gente fala de incerteza, né, ele tem esse nome porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer. Então, existe uma única maneira de você se proteger dessa incerteza, que é o quê? Diversificando. A gente costuma dizer, né, o economista ele fala, não existe almoço grátis, né? Ou seja, não tem como você, não quero risco, mas eu quero mais retorno. Não existe, né, no mundo dos investimentos. Mas parece que tem uma única coisa que não tem efeito negativo no mundo dos investimentos, que é a diversificação.
Então, nesse mundo, nesse ambiente de incertezas, né, afetando os Estados Unidos, Europa, China, a única saída que eu vejo para a pessoa que tem dinheiro lá fora, que quer dolarizar o seu patrimônio, que está certo, tem que fazer isso mesmo, é diversificar a sua exposição. Então, não é ficar com dinheiro apenas nos Estados Unidos, não é ficar com dinheiro apenas em China ou emergentes lá fora, né? Ou não é ficar com dinheiro apenas em Europa, porque você acha que agora é a vez da Europa. Não, você pode estar muito errado. Os Estados Unidos eles podem ir colocar uma imposição de tarifa de todos os veículos importados da Europa de 200%. E o que vai acontecer com a Europa? Que tem uma boa parte da sua pauta de exportação, né, do setor automobilístico. Vai sofrer muito, né, da sua bolsa também no setor automobilístico. Vai sofrer muito. Então, nesse cenário de incertezas, a melhor maneira da gente se proteger é diversificar. Pô, Gui, mas aí eu posso perder a chance de ter a região ou a bolsa que mais vai se valorizar. Concordo, mas de alguma maneira você vai ter um pedaço do seu dinheiro exposto lá. Só que você também não corre o risco de você estar exposto única e exclusivamente à bolsa que mais vai sofrer quando tudo isso se resolver, né, ou tiver endereçado. Então, às vezes, você se expôs única e exclusivamente à China. A China sofreu sanções pesadas dos Estados Unidos. Ela acabou sofrendo mais do que previa. O governo chinês não tem impulso, não consegue mais dar o impulso fiscal que antes ele fazia. E a bolsa chinesa sofre bastante. Você vai estar exposto única e exclusivamente à China, a bolsa que mais sofreu no mundo como um todo. Como é que você se protege isso? Diversificando. Então, a resposta para isso, ela é menos certeira do que as pessoas elas gostariam, né? Mas é aquilo que, inclusive, a gente fala. Se você que soluções impossíveis, você vai encontrar? Vai. Mas de quem? Dos mentirosos. Então, se o mentiroso... se alguém chegar e falar o seguinte, qual que é a bolsa que mais vai render? Mas se você perguntar para mim, eu vou falar, cara, não sei. Para a Andréia, provavelmente a Andréia vai falar, não sei também. Né? Para as pessoas sérias, vão falar, não sei. Se perguntar para um larápio, né, para alguém que talvez não tenha boas intenções, vai falar, olha, eu sei. Com certeza essa daqui, a Bolsa X. Você vai falar, opa, vou colocar todo o dinheiro lá. E a gente brinca, né? Para soluções impossíveis, uma única pessoa é capaz de satisfazer esse seu desejo, que é o mentiroso. Então ele pode estar completamente errado, você pode colocar em risco uma boa parte do seu patrimônio, colocar em risco anos, às vezes décadas de poupança e investimento, né? Então, melhor maneira de reduzir toda essa incerteza que a gente está vendo no cenário global é diversificar, Andréia. Essa é a melhor maneira da pessoa se reduzir o risco de ter algum grande problema no cenário internacional. Porque se tiver, poucas das vezes ele é disseminado de maneira homogênea para todos os países do mundo, né? Então, até na pandemia a gente chegou a ver isso. Uma outra região sofrendo menos, recuperando mais rápido do que a outra. Se você estava concentrado em uma única, você poderia ter dado o azar de estar exposto àquela que levou mais tempo para se recuperar. Ah, mas eu poderia ter exposto, poderia ter a sorte de estar exposto ou exposta àquela que se recuperou mais rápido. Tudo bem, mas você quer deixar o seu futuro e o seu patrimônio, né, suscetível ao acaso, suscetível à sorte? Eu acho que não, eu não faço isso. Não recomendo que os nossos assinantes façam também. Então, para escapar do fator incerteza do cenário internacional, a minha sugestão é diversifique, porque todos os estudos que a gente faz, você manter uma diversificação, manter uma alocação fixa e seguindo ela ao longo do tempo, é o que vai trazer bons... de 80% a 90% dos seus resultados vão vir daí, né? Você ter uma boa alocação e seguir ela ao longo do tempo. Exatamente, né? Nada como você ter uma fatia, né, em cada um desses ativos, que consequentemente, se um vai mal, o outro vai bem, e assim você vai conseguindo equilibrar a carteira. Mas depender de sorte, eu falo que não tem como, né? Você não Exatamente. sabe a hora que realmente ela vai vir, então o Exato. teste de travesseiro é sempre importante. E taxar 200%, parece que o Trump já está querendo alguns produtos na Europa com esse percentual. Aí, ó. Então, há notícias aí a respeito, então, consequentemente, pode ser que aconteça de fato. Mas não fique à mercê disso, né, Gui? Por isso é importante, né? Tenham ativos, claro, que ativos estabelecidos, né, para que você não tenha problema. E claro, você falou de criptoativo, você pode ter uma parcela bem pequenininha? Pode, nada lhe impede disso.
mas concentre-se mais naquilo que realmente está ali legalizado, muito bonitinho, tudo certinho, para que você não tenha problema no futuro, né, Gui? É isso. E também lembrando, né, André, que é normal, o que, que as pessoas elas querem? Ah, eu quero que a minha carteira, em um determinado momento, todos os ativos se valorizem. Se todos os seus ativos estiverem indo super bem, a sua carteira bem diversificada, tem algum problema, né? Se todos eles estão indo bem em um determinado momento, se o cenário virar, provavelmente todos vão muito mal. Então, você se acostumar também com o fato de que, enquanto a sua carteira, alguns ativos vão estar indo bem, outros vão estar indo mal e está tudo bem. Nenhum fundo de investimento, nenhum grande gestor do Brasil e do mundo tem a pretensão de ter todos os seus ativos indo bem a todos os momentos do tempo, em todos os anos. Nem o Warren Buffett, né? Consegue ter resultados positivos acima do S&P todos os anos, quanto mais nós, investidores e investidoras, pessoas físicas. Então, é entender os limites do possível, né, nos investimentos. Então, quais são esses limites? É entender que não são todos os seus ativos que vão se valorizar. Normal você ter alguns ativos que vão se desvalorizar, vão estar sofrendo. Isso pode ser até um bom sinal, porque se alguns sofrerem em um determinado momento, se o cenário econômico virar, provavelmente eles vão bem, enquanto os que estavam performando muito bem vão começar a se deteriorar. Então você tem uma carteira bem diversificada. E é entender que não dá para ganhar todos os anos. Então o saldo de todos esses ativos nem sempre ele vai ser positivo. Vai ter ano que vai ser negativo. Isso não significa que está no caminho errado. Isso significa talvez que o mundo, a economia, os investimentos passaram por um momento desafiador, como foi 2022, por exemplo. Eu lembro que a gente chamou o CIO da Bradesco Asset, né, André? Ele foi meu diretor lá na Sul América e ele falou para mim logo no começo, ele falou: Gui, eu tenho mais de 25 anos de mercado e eu não lembro nenhum ano que foi tão ruim para todas as classes de ativos quanto 2022. Nada teve um resultado legal, nada, só o CDI. Né? Então, em 2022, se gostaria de ter um resultado maravilhoso? Claro que gostaria. Era possível? Praticamente impossível, porque tudo teve uma performance muito ruim. Né? Então, ações, fundos imobiliários, ativos de renda fixa, crédito privado, tudo. Então, eu investi muito mal esse ano. Não, você não investiu mal. É que o mundo dos investimentos, o mercado de investimentos, o mundo acabou sofrendo por conta de um cenário macroeconômico desafiador. Você precisa entender que isso é normal também. Se há momentos bons e ruins enquanto pessoa física, imaginou no mercado, né? Que está cheio de situações ali que acabam direcionando para um lado ou para o outro. Então não tem como. Perfeito. E o brasileiro, você tem sentido que ele já entendeu essa importância de investir no exterior ou ainda está preso ao viés doméstico, Gui? Boa, não, o brasileiro ainda está muito preso ao viés doméstico, né? Ele o que ele acaba vendo? A gente costuma falar aqui dentro da Finclass que você investir fora é legítima defesa, né? Porque no final das contas, nós estamos expostos a todo momento a não só produtos, a economia, a moeda de fora do país. Então, hoje a gente está fazendo esse podcast, eu estou fazendo aqui de um computador que é da Dell, de uma câmera que é da Samsung, estou com um relógio que é de uma empresa de outros países, e a gente consome no nosso dia, vai no mercado, tudo tem impacto do dólar, né? O que é comida, provavelmente é commodity que é negociado em dólar, se o dólar sobe, a nossa cesta de consumo fica mais cara, então ter exposição. E a gente precisa entender também que o mundo passou por uma transformação nos últimos 30 anos que os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham e que é completamente diferente. Então, talvez quem é mais velho tenha um pouco de dificuldade de entender, mas há 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando você pensava em grandes empresas, muito provavelmente as pessoas elas falavam de empresas brasileiras. Né? Por quê? Porque as empresas brasileiras elas estavam muito presentes no dia a dia do brasileiro, seja por carro, por eletrodoméstico, você tinha uma presença muito grande de empresas brasileiras, mesmo nessas áreas. Hoje em dia, o mundo é globalizado, então para a gente comprar um celular que foi produzido na China, passou pelo Vietnã, mas é de uma empresa americana e chegar no Brasil, são poucos dias. Então, hoje em dia, as empresas elas não são mais as maiores do seu país. Poucas empresas que são especializadas em eletrodomésticos, em tecnologias, elas conseguem chegar em todos os países, independentemente da sua nacionalidade.
Então, se a gente falar o seguinte, antigamente, há 20 anos atrás, 30 anos, vou investir na indústria. Você encontraria várias indústrias brasileiras para investir. Hoje são pouquíssimas, né? São raras. Por quê? Porque outras indústrias são muito mais competitivas e de outros países. Então, tecnologia. Vou investir só em empresas de tecnologia do Brasil. Fica praticamente inviável. Por quê? Porque uma empresa, poucas empresas de outros países, elas conseguem fornecer o mesmo serviço para todos os outros países. Então, investir fora é um efeito, é a legítima defesa, né? Você vai estar investindo em empresas do seu dia a dia, coisa que há 30 anos atrás você não fazia. Era muito mais difícil, né? Então, as empresas americanas, europeias, japonesas, elas estavam muito menos no nosso dia a dia do que hoje. Então, se você pensar nas maiores e melhores empresas do mundo, se você quer fazer parte, né, quer ter exposição às maiores e melhores empresas do mundo, você precisa ter dinheiro lá fora. Eu também quero ter dinheiro nos lugares mais seguros do mundo, por isso que eu só invisto no Brasil, que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic não é o lugar mais seguro do mundo, né? O lugar mais seguro do mundo são os títulos públicos de Estados Unidos, Suíça, Japão. Esses são os investimentos mais seguros do mundo. São países desenvolvidos que apresentam uma estabilidade da moeda monetária razoável, tem segurança institucional, política, econômica, né? Então, isso são os lugares mais seguros do mundo, né? Então, você tem que ter uma exposição lá. Talvez não tanto no Tesouro Selic quanto você acredita. E detalhe, né? Se a gente for pensar em termos de inflação, o que mais ajudou a proteger o patrimônio, o seu poder de compra, com a atualização da cesta de consumo das pessoas, foi uma exposição em ativos internacional nos últimos 20 anos, e não, por exemplo, a uma carteira única e exclusivamente montada aqui no Brasil, né? Então, eu acho que as pessoas têm que começar a entender que hoje, diferente de 10 anos atrás, muito diferente de 20 anos atrás e completamente diferente de 30 anos atrás, as empresas americanas, europeias, chinesas e de várias outras regiões do mundo estão cada vez mais inseridas no nosso dia a dia. Não só no nosso, como de vários outros países do mundo. E se você quer minimamente ter uma exposição às maiores e melhores empresas que estão no seu dia a dia, você precisa investir globalmente. E aí um outro fator, né, que eu sempre falo. Gui, mas se eu comprar a Apple, será que não vai vir uma outra marca e acabar com a Apple? Será que o Facebook, né, que é a Meta, não pode acabar igual o Orkut, era uma rede social, acabou com a Meta? Eu falo, é verdade, pode vir uma empresa disruptar qualquer uma dessas gigantes de tecnologia, indústrias dos Estados Unidos, como qualquer uma, como elas disruptaram várias empresas brasileiras da época, né? Como é que você se protege disso? Eu não vou investir em ações americanas, eu vou investir nos índices de ações dos Estados Unidos. Vou investir nos índices de ações europeus. Vou investir nos índices de ações asiáticos. Porque assim você fala, olha, eu quero ter participação na Bolsa Americana. Então não interessa se para mim é a Apple, se vai vir a Tesla que vai dominar os iPhones, os telefones, ou se é outra empresa americana que vai disruptar todas as outras. Mas eu vou ter exposição à Bolsa Americana, que parece ser uma economia muito propícia para o desenvolvimento de novos negócios, novas tecnologias, né? Como vem fazendo há 20, 30, 40 anos. Eu quero ter exposição... mas se vier da Europa, vou ter um pouco de exposição também à Bolsa Europeia. Mas se vier da China, vou ter exposição também a bolsas asiáticas. Então, fazendo isso, você não vai estar você não está apostando. Você está se expondo às maiores e melhores empresas do mundo. E, consequentemente, aos lugares onde provavelmente as próximas maiores e melhores empresas do mundo vão nascer. Né? Então, se eu dissesse para a pessoa o seguinte, onde você acha que vão nascer as próximas 10 maiores empresas do mundo? Né? Onde vão nascer as próximas 10 gigantes? Porque vão nascer. Continuaram nascendo no mundo como um todo, oferecendo outros produtos que a gente nem imagina, talvez outros serviços. A pessoa provavelmente falaria Estados Unidos, China, talvez um outro na Europa. E você tem investimento lá? Não, não tem. Cara, seria legal você ter exposição lá, né? Raríssimas pessoas, quase ninguém falaria Brasil. E as pessoas têm todo o seu dinheiro onde? No Brasil. Então, quando eu falo, onde vão vir as maiores empresas? As pessoas de fora. Onde são os lugares mais seguros para você colocar o seu dinheiro? Lá fora.
Onde você encontra as melhores, né, a maior eficiência em termos de risco e retorno no mundo dos investimentos? Fora. E quanto você tem de seu dinheiro fora do país? Zero. Não faz muito sentido. Então, investir lá fora, hoje, não é só tentar aproveitar oportunidades, né, de investimento. É legítima defesa. O mundo mudou nos últimos 10, nos últimos 20 e mudou drasticamente nos últimos 30. Então, você se expor a empresas internacionais é basicamente você se expor a empresas que estão no seu dia a dia, diferente de 20 e 30 anos atrás. Eu costumo dizer, Gui, que no Brasil, se você quer um hedge, é FIINFRA. Por conta da previsibilidade do fluxo, os projetos, nós precisamos bastante de infraestrutura. E se você quer uma proteção lá fora, é investir lá fora. Né? Você ter essa parcela de investimento, né? Seja em ETF, como você falou, investir nessa cesta, né, de ativos que segue um índice, que segue uma temática, que segue um continente, né, ou diretamente naquelas ações, aqueles REITs que você mais se identifique, enfim. Mas são duas formas de você proteger lá fora, por você estar exposto às maiores empresas e também a questão do dólar, que é uma moeda extremamente forte, tanto é que como a gente estava conversando, né, Gui, estão tentando ali ver se dar uma baixada na bola dela para que a coisa realmente comece a andar no país. E também no Brasil nós temos aí os FIINFRAs como o RED e os fundos imobiliários ali do meio de campo para frente, junto com os FIAGROS. Eu acho que, e as ações, claro, as ações é o ataque total, né? Então eu Exato. costumo dizer que funciona as coisas dessa forma. Perfeito. Perfeito, André. Gui, gostaria muito de te agradecer por você ter vindo aqui, batido esse papo e trazido aí toda a sua expertise a respeito, né? Esse buy side e sell side, né? Ou seja, para os investidores, pessoas físicas e também no mundo de gestão. E a parte macroeconômica e a economia como um todo, que é muito importante desmistificar, né, e mostrar o porquê que isso acaba acontecendo. Mas então eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais para o pessoal também acompanhar, a Finclass, os economistas, que é o podcast, que eu falei até para o Ricardo no episódio que foi ao ar, que é muito, muito bom, trazem aí grandes nomes para o podcast, para o pessoal também ficar bastante informado. Legal. Não, obrigado aí primeiro, né, pelo espaço. É sempre legal a gente falar, às vezes não só entrevistar, né? Então, obrigado aí pelo espaço para a gente comentar um pouco mais sobre investimentos. E acho que a consideração final é isso, né? Eu acho que é não tentar ser o herói, não tentar ser a heroína, né? Não acreditar que é provável que você vá mudar de vida em um curto espaço de tempo investindo. Você tem que ter noção que para você fazer isso, você precisa correr o risco muito grande investindo. E se você corre o risco muito grande, o tiro pode sair pela culatra. Né? Você queria ficar rico rápido, você reduziu a sua renda, o seu patrimônio muito rápido também. Então, tem uma frase que eu gosto, que a melhor maneira de você ficar rico ou rica é indo devagar. Então, investindo de maneira consistente, selecionando bons ativos, com uma boa alocação, fazendo isso a médio e longo prazo, seu patamar de vida vai mudar com certeza, tá? Não tem segredo. Então, acho que a consideração final é isso. Se o pessoal quiser me acompanhar no YouTube da Finclass, a gente tem vídeo todas as semanas, podcast nos Economistas sexta-feira. E se quiser conhecer um pouco mais das nossas recomendações de investimento, né, de todas as classes, estamos lá na Finclass. Tem carteira recomendada, enfim, para todas as faixas de patrimônio, enfim, e de novo agradecer aí o espaço, André, para falar um pouquinho mais com o pessoal aí sobre as nossas convicções. Maravilha. E eu quero você e o Ricardo aqui também, hein? Vocês dois juntos aí. Fazer os economistas aqui do podcast Café com Fi. Vai ficar bem Boa, vamos fazer bacana, essa hein? dupla aí. Maravilha. Mais uma vez, obrigada, Gui. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Se você não é inscrito no YouTube, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse super bate-papo e os outros episódios também que vão ao ar toda quarta-feira às 9 horas da manhã. E também nas principais plataformas de streaming. Até o próximo episódio. Tchau, 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 Gui. Valeu, tchau, tchau.